Entrevistamos o presidente das câmaras de dirigentes lojistas no Rio Grande do Sul, a FCDL, a respeito da retomada dos negócios e da economia no estado do Rio Grande do Sul. Pode rodar a matéria. Estamos na Galeteria de Paola, aqui no Boulevard Laçador. Recomendo, hein? Galeteria de Paola, a melhor do Brasil. E esse ambiente aqui é extraordinário. Se vê o aeroporto Salgado Filho, aviões pousando e decolando, e nós na expectativa do aumento da pista aqui para receber grandes aeronaves, transporte de carga vai ser muito bom para o Rio Grande do Sul. Mas nosso convidado, nessa manhã bonita aqui na de Paolo, é o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Corr. Semana passada entrevistamos o presidente Paulo Cruz sobre a recuperação da economia em Porto Alegre, vendas do comércio varejista. E ele foi claro, realmente é um momento difícil. Existe essa época no Rio Grande do Sul um êxodo para o litoral, né? Então é compreensível que as vendas diminuam. De qualquer maneira, supermercados, farmácias e lojas de material de construção estão tendo resultados positivos. Vamos conversar com o presidente Vitor Corr sobre a economia no interior do nosso estado, já que dezenas de CDLs são ligadas à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Presidente Vitor Corr, como é que está a economia no interior do estado? As vendas do comércio varejista estão castigados nesse ano da pandemia. Eu vou passar o microfone para o presidente, normalmente não se entrevista assim, em função de não ficar muito perto dele, respeito aí com a nossa pandemia. Em razão de toda essa situação globalizada, que foi a pandemia, que pegou a todos de surpresa, e eu garanto que isso não estava em nenhum planejamento estratégico. No planejamento estratégico, nós lidamos muito com as ameaças, que são aqueles fatores incontroláveis que nós temos na gestão, mas não de tamanha magnitude como foi essa pandemia. Nós tivemos aí um efeito devastador no Rio Grande do Sul, mais de 10 mil varejistas que encerraram as suas atividades e que não tiveram mais condições de continuar e, por consequência, prejuízos enormes e que certamente irão anos para que isso seja recuperado e para que o seu crédito seja restabelecido. No Rio Grande do Sul, especificamente, nós entendemos que houve um equívoco muito grande no momento dos decretos serem colocados, e nós também temos a certeza absoluta que a forma como foi feito jamais deveria ter acontecido. O cerceamento das atividades, onde nós reduzimos em grande escala o número de trabalhadores que poderiam voltar ao trabalho, onde nós fechamos estabelecimentos e de uma forma muito injusta, onde grandes estabelecimentos que vendiam o mesmo produto, atuavam no mesmo segmento, elas foram beneficiadas e puderam praticar as suas atividades mercantis, como os hipermercados, os supermercados, que hoje é de conhecimento que um supermercado e um hipermercado vende de tudo, né? E nós tivemos então estes segmentos, como por exemplo nós chamamos do ramo mole, que é o vestuário, calçados, confecções, com as suas atividades cerceadas. Muitas vezes pequenas lojas onde trabalhava o proprietário ou a proprietária, o seu marido ou a sua esposa, um filho e mais um funcionário, e não puderam abrir por praticamente 180 dias. Chegaram algumas a 210 dias. Então, tu imagina, e os nossos telespectadores, o prejuízo que isso causou nessas pequenas empresas, na economia das famílias, e isso tudo foi um reflexo devastador. E agora nós estamos recuperando, mas para se recuperar nós precisamos de muito tempo. A economia vem reagindo, nós tivemos aí um sinal de reação em setembro em todo o Rio Grande do Sul, um incremento de 4,3% aproximadamente. Depois lá em outubro, novamente um incremento de vendas de 2,5%, mas já em novembro caiu, né? E o número de demissões também aumentou significativamente.
na minha cidade, em Três Coroas, nós tivemos aí 920 pessoas desempregadas, empregos formais, uma cidade que antes importava mão de obra e hoje exporta para Gramado e Canela, vem um ônibus lá e lota de gente e sai em torno de 1.500 pessoas todo dia para trabalhar em Gramado e Canela, uma vez que o setor do turismo dessas duas cidades não foi tão afetado e vem reagindo. E graças a Deus, porque cria uma oportunidade de renda para essas pessoas. Agora, alguns segmentos, Apple, tiveram realmente a sua demanda continuada, como foi o caso dos supermercados, muito em razão também da questão do cerceamento das atividades dos restaurantes, que foram extremamente afetados e de uma forma injusta, de uma forma irresponsável, e que então agora estão voltando, então essa reação vem acontecendo e isso inclusive interfere nas vendas dos supermercados, porque já as pessoas estão fazendo suas refeições e estão se utilizando novamente dos restaurantes. Então, nós vimos também a questão das farmácias que mantiveram o seu faturamento, as suas vendas, inclusive potencializadas, não muito, porque a economia também não correspondia. Agora, nós vimos aí algumas distorções que aconteceram, por exemplo, com toda essa crise, o balanço final da caderneta de poupança em 2020 foi extremamente positivo e talvez o melhor de toda a história, onde nós alcançamos até 170 bilhões de reais em superávit da poupança, ou seja, as pessoas depositaram mais que retiraram. Agora, em janeiro, nós tivemos aí um déficit, ou seja, 18 bilhões que foram retirados, a mais do que foram depositados, mas é normal porque é um período de férias. E agora, esse período de janeiro e fevereiro, o comércio historicamente é afetado, por isso que nós fizemos as promoções, as liquidações, né? E que também isso caiu um pouco em descrédito, porque o grande varejo já começava ali em dezembro, depois do Natal, muitas vezes liquidando produtos de uma forma injusta até. Um televisor se pagava 2.800, 2.900 e lá na liquida, depois do Natal, se pagava 1.900, né? O que a gente considerava uma estratégia muito errônea e inclusive que enganava o consumidor. Então isso foi se moldando e foi se adaptando, mas hoje ainda muitas cidades do interior estão fazendo as liquidações, estão fazendo promoções de vendas, porque há uma migração agora forte para o litoral também, férias, pessoas que vão a outros estados, né? Então a tendência do varejo é diminuir as suas vendas. E essas promoções são justamente para tentar recuperar isso. As grandes cidades também têm um déficit de pessoas, porque as pessoas migram para o litoral, para a serra, para outros locais, então fazem essas promoções. Agora eu te diria o seguinte, o varejo está muito afetado, as vendas estão muito devagar, não estão acontecendo e existe aí um sinalizador preocupante, que é a questão deste dinheiro que vinha do governo, no auxílio que o governo federal deu e que ajudou muito, fez com que muitos dos nossos companheiros conseguissem sobreviver e reagir a essa situação econômica toda que aconteceu em detrimento da economia. Então nós estamos aí numa expectativa, temos notícias também boas, a questão da Selic se mantendo muito baixa, em 2%, jamais aconteceu isso, e isso incrementa a produtividade, a produção como um todo. Nós temos notícias também de uma flexibilização que aconteceu aqui em Porto Alegre, o prefeito novo que assumiu, Sebastião Melo, flexibilizou bastante, questão de restaurantes, de horário, do drive-thru, né, da teleentrega, né? Então isso tudo ajuda a retomada. Agora a retomada é muito lenta e nós precisamos estar convictos e por isso eu aproveito essa grande oportunidade que tu me concedes aí para falar com os teus telespectadores, de que os empresários eles precisam investir muito na questão da capacitação do seu quadro, precisam investir em gestão e especialmente na personalização do atendimento. Isto é uma
uma situação sine qua non. Quem não personalizar, quem não conhecer o seu cliente, quem não se detiver em ser um especialista no seu segmento que está atuando, vai ter dificuldades. Nós temos aí esta situação nova, que é o uso da tecnologia da informação, de ferramentas que hoje estão à disposição. Num primeiro momento, nós nos assustamos bastante, especialmente a questão do pequeno empresário que não tem os recursos e vindo da pandemia para investimento nessas ferramentas, numa loja de e-commerce, porque uma loja bem estruturada de e-commerce hoje não baixa de R$30 mil, né? Então muitos não têm isso. Agora, por outro lado, também as redes sociais vieram, então a utilização do Facebook, do Instagram, do próprio WhatsApp, fazendo uma comunicação mais personalizada e direta, tem auxiliado. Então, eu diria que esta é a saída, né, na questão da qualificação da sua equipe, na especialização no seu segmento e especialmente na adoção de ferramentas para que a gente consiga enfrentar isso. E torcer agora, né, com essa troca de lideranças no parlamento, para que as coisas andem no país. Nós estamos precisando urgentemente da reforma tributária, mas antes disso eu considero, Apple, mais importante a reforma administrativa, que vai desburocratizar o nosso país, que vai diminuir o custo Brasil, e que vai criar aí uma situação de investimentos. Então eu considero a reforma administrativa muito mais importante que a tributária, porque ela vai dar um panorama, vai nos dar um cenário do que pode ser desonerado. E a gente torce, Apple, né, para que os governantes não adotem aquelas velhas formas de governar, repartindo a falta de gestão ou déficit de eficácia e de eficiência na gestão entre nós consumidores, aumentando impostos e fazendo com que os custos fiquem mais altos. O presidente já disse que a região serrana, nossa, muito bem, presidente Vitor Augusto Correa. Ele tem razão, vamos manter o nosso otimismo. Presidente, quero lhe agradecer muito a participação conosco no Consumidor RS, direto aqui de Paulo, do Boulevard Laçador. Fica agora com imagens aqui do Di Paolo. Esse restaurante é maravilhoso. O senhor vem muito aqui, presidente? É a primeira vez que eu estou vindo aqui nessa Di Paolo. Eu vou muito a Bento, no Di Paolo, e a gente frequenta em outros locais que eles têm filiais, mas aqui é a primeira vez que eu estou vindo. Eu agradeço muito esse convite. Muito bem, direto aqui da Di Paolo, para o Consumidor RS, Alexandre Apple.